Oi, gente. Bom, gente, a gente vai falar um tema que é muito relevante, eu acho que para o cenário atual, além de, eu falo cenário atual social, mas também para a gente que está incluso dentro desse mundo geek, do mundo de heróis, que é falar sobre as heroínas. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho mais sobre o contexto, são aqui só as heroínas da Marvel, tanto o contexto histórico que elas viviam, seus poderes. Pode passar. Gente, eu coloquei uma sequência de mais poderosas, mas a gente tem uma acirrada aí quando fala da questão das poderosas, assim como eu vejo no cenário masculino, também no feminino, as mais poderosas, tanto da Marvel como da DC, né? E fica aí um empate entre a Jean Grey, nós temos aí também a Feiticeira Escarlate, tanto como a Capitã Marvel, que são muito poderosas, e essa lista acaba tendo essas mudanças dependendo do tipo de pessoa que vai analisar e tudo. Então, contando um pouquinho mais da história da Jean Grey, acho que todo mundo conhece, é uma das mais poderosas desse universo. A Jean foi a primeira mulher a integrar a escola, participando das primeiras formações da equipe de aprendizes mutantes do Xavier, os X-Men. Então, a Jean Grey, ela pegou esse poder, né? Ela conseguiu aflorar seu poder quando ela presenciou a morte de sua colega, assim quando era jovem ainda, se não me engano, aos 12 anos. Então, aquela dor começou a... Foi tão forte o trauma dela que aquilo implodiu, no caso, naqueles poderes dela vindo de uma vez. E, tipo assim, os pais dela começaram a ficar preocupados, não, vamos levar no professor Xavier. Então, o professor Xavier começou a auxiliar ela nesse processo de adaptação, de como controlar os poderes, porque ela é uma heroína muito poderosa. E vendo isso, que ela já estava pronta para começar a lutar entre si, sabe? Mas começar a ter controle, ele pediu para ela se inscrever na escola dos mutantes, né? Dos super-heróis, que era um disfarce para participar do X-Men. Então, os pais delas não sabiam. Mas, no caso, seria só um disfarce para ela ficar ali dentro dos X-Men. E foi o primeiro grupo. No caso, ela é a única mulher. E a partir disso, ela foi sendo muito importante para a história do X-Men. Nós temos também aquela história de romance com o Ciclope. Uma parte muito importante, que eu não sei se vocês conseguiram ver o filme do X-Men, mas a Jean Grey, tá nos quadrinhos como nos filmes, ela vai ser possuída como se fosse o poder Fênix, né? Que eu espero que vocês conheçam, um poder espacial, um poder muito forte e consegue se adentrar a ela. E esse poder vai fazer com que ela faça atrocidades. Assim, a gente vê no Fênix Negra várias mortes, várias crimes, sabe, entre si, porque ela está sendo possuída. Então, ela faz coisas assim que você fala assim que isso não é de super-heroína. Mas, a partir disso, ela consegue uma ajuda do professor Xavier para que ela conseguisse controlar essa força da Fênix Negra e ela começa a ser chamada de Fênix Branca. Então, ela vai começar a ser uma só, com poder e sua identidade como um todo. Então, ela vai começar a ter controle, vai tornar ainda assim, com a Fênix, do poder Fênix, bem mais poderosa, né? Sim, ela é muito poderosa. Tô vendo no comentário aqui, ela é muito poderosa, é uma das mais poderosas, ainda mais com esse poder que eu falei para vocês da Fênix Negra. Ela se torna uma das, se não falo assim, a mais poderosa desse universo. Pode dar sequência. Tudo foi revelado. Pode passar. E aí vocês vêem um pouquinho só de como ela é poderosa quando ela tá com essa Fênix. E a próxima, dando sequência, a Feiticeira Escarlate começou a ter uma visão maior, né, assim, fora das HQs, mas no espaço cinematográfico, foi quando ela entrou naquele dos Vingadores. E muita gente ficou impressionada, porque muitos não conheciam a história dela, que não está acostumado a ler as histórias da HQ, não está acostumada a presenciar a força que ela tem. Então, a
Feiticeira Escarlate, ela teve um poder, ela tem um poder gigantesco. A bichinha luta, gente, que ela sofre, que, meu Deus. Mas, enfim, ela e o irmão dela foram sequestrados e fizeram testes, tiveram que passar por situações extremamente horríveis e depois foram descartados. E depois disso, ela, com o poder dela, a flor da pele, ela acabou destruindo uma vila. E os cidadãos começaram a chamar ela de Feiticeira Escarlate, que ela vai receber esse nome e acompanhar ela de toda essa história a partir desse momento. E vendo isso, nós temos o que o Magneto começa a auxiliar ela e ela imagina que ele fosse seu pai, mas na real, muita gente pensa que ele é o pai dela, mas não. E a partir disso, ela começa a auxiliar ele, ajudar ele naquele grupo ainda contra os X-Men, que ele tá querendo destruir os X-Men, então ela tá ajudando ali ele e Wanda maravilhosa. Só que ela começa a ter... Ela realmente não queria ajudar ela. Ela tava ali porque ela tava respeitando ali o Magneto e o cara me salvou, tem uma dívida eterna com ele. Só que, na real, ela não tava querendo ali... Sabe? Não quero destruir os X-Men. Essa não é minha ideologia. O que eu tô fazendo aqui? E depois disso, o Magneto, o irmão dela, né, o Mercúrio, aquele super veloz, ele acaba sendo sequestrado pelos X-Men. E o Magneto tava tipo... Ó, eu vou matar ele ali, porque eu quero matar os X-Men, eu não tô nem se o Pietro morrer junto. Então, ó... E ela ficou com muito ódio. Eu não quero isso. Então, ela conseguiu recuperar. Saiu do grupinho do Magneto, né? Todo aquele de vilões. E foi se juntar junto com o Pietro. Aí ela começa a entrar nos Vingadores, né? Que o Capitão América estava necessitando, depois dos Vingadores darem uma pausa, estava precisando de mais heróis. Aí ela entra nesses Vingadores. E aí se apaixona pelo Visão. A gente tem aquela história linda e emocionante de amor deles que a gente vê também no cinema, a parte dos filmes, tudo. É muito lindo. E, porém, vai ter aí a morte do Visão. E a gente vê, não sei se vocês conseguiram assistir a série da WandaVision, que tem na Disney Plus e em outros lugares, que vai contar um pouquinho mais também da história dela, né? Que a gente vai ver como ela lida depois da morte do Visão. Que aí a gente vê os filhos dela, vê a morte dos filhos dela. E é muito importante destacar que depois da morte dos filhos dela, a Agatha, que é vista como a bruxa lá, que é como se fosse uma professora dela, a Agatha consegue esconder, tipo assim, olha, tu não vai mais lembrar disso. Só que depois ela vai e lembra, mais pra frente, já tinha até saído dos Vingadores, e ela lembra e aquilo causa uma dor tão grande, tão forte, que ela fica indiferente, gente, porque ela perdeu os filhos, né? Ela perdeu os 2 filhos e do nada ela lembra disso, da dor que é perder os 2 filhos, então isso foi um grande fardo para ela. E depois do Pietro ser sequestrado e quase morto, se eu não me engano, até morto pelo Magneto, aí mais pra frente, ela acaba tendo ali um colapso. Ela consegue reviver o Pietro, porém, ela tem aquela cena marcante que eu até coloquei aí, que ela fala No More Mutants. Então, ela consegue criar uma realidade só com mutantes, e porém, ela destrói tudo depois, fala No More Mutants, e aquilo faz com que os mutantes percam, a maioria percam seus poderes. Então, isso foi um grande marco para a história dos mutantes, porque a maioria perdeu seus poderes e ficou conhecido, se não me engano, por Dia M. E foi uma história trágica para eles, no caso, né? Mas ela é muito poderosa. E eu coloquei os principais poderes dela. Os poderes eram conhecidos, descritos como poderes Rex, que poderiam acusar eventos aleatórios e improváveis, antes não sabia controlá-los. No entanto, passado o tempo, ela não conseguiu dominá-los. Então, ela faz de tudo. Ela cria campo magnético, ela tem poder... Ela pode voar, pode controlar mentes, pode transmutar. Então, são infinitos os poderes dela. Ela é muito poderosa, então fica assim, acirrado com a Jean Grey. Pode passar. You don't know what you've done. Dando sequência, eu coloquei um pedaço da série da WandaVision, mas pode passar, slide. Agora, a próxima, também muito importante, foi a Capitã Marvel. Nossa, a Capitã Marvel, gente, durante o filme, depois aí que estreou
Agora, nesses tempos atuais, ela foi muito massacrada pelo universo geek como um todo, né? Quando a gente fala de super-heroína, a gente imagina a Capitã Marvel e todo, principalmente o cenário masculino, foi em cima da heroína, do cenário feminino como um todo, nesse campo. E ela é maravilhosa, a Capitã Marvel, gente. Ela já passou por muitos níveis, desde, se eu não me engano, ali em 1968 ela foi criada. E a partir disso, ela passou por alguns processos, né? E seus poderes se deram a partir da explosão do dispositivo extraterrestre, que o seu DNA foi como se fosse adentrado ao DNA alienígena, né? E a partir disso, ela começou a ter um enorme poder, fazendo de tudo também. Só que aí antes ela não era conhecida como Capitã Marvel. Essa Capitã Marvel foi nomenclada, assim, dado a ela só em 2012, que antes ela passou por Mister Marvel e foi criada em 1970. Então, o campo da Marvel, os editores, vendo que o feminismo estava ali surgindo, eles queriam alguma heroína para representar o cenário feminino e como é que era a mulher moderna nos anos 70. Então, vendo aquilo ali, olha, as mulheres estão mudando o cenário atual, o que a gente precisa fazer para acompanhar essa modernidade? Aí que se deu a Capitã Marvel, então era necessário ter um protagonismo maior para as mulheres, no caso, era necessário ter que não apenas seja uma garota ali indefesa, que o herói precisa salvar, mas a gente precisa de uma heroína que tenha força suficiente, assim como os homens, e também tem um cenário importante dentro da Marvel. Então, em 2012, ela foi nomeada Capitã Marvel pelas quadrinhos, aí nos filmes atuais também. Então, gente, é importante destacar que aí, quando a Capitã Marvel foi feito pela Marvel, o filme em si, primeiramente, eles pensaram em fazer o da Viúva Negra, né? Só que imaginaram assim, a Viúva Negra já tem um espaço maior dentro da Marvel, dentro dos filmes. Agora a gente precisa de uma heroína que não tá tão assim, que o pessoal não conhece tanto. Então a gente precisa de que mostre o poder feminino, que mostre a modernidade e que surja como uma novidade para todos. Então aí veio a Capitã Marvel e foi massacrada no extremo. Eu lembro quando saiu o filme, eu lembro de assistir e lembro também de todo mundo falar mal dela. Até hoje eu vejo muita gente falando da própria atriz, da Carol, falando sobre como ela não entregou a personagem, como a personagem foi pouca para ela. Mas, gente, o filme tem uma história que não conseguiram desenvolver com outros filmes de heroínas, porque os filmes de heroínas não é de agora que eles são massacrados. Isso aí veio eu e a Bia vamos falar mais um pouquinho pra frente, mas veio dos outros filmes, tipo assim, da Mulher Gato, que teve uma crítica péssima, e isso está sendo visível nos filmes de hoje ainda. Então, as mulheres estão vistas como filmes péssimos ainda por conta do passado de filmes feitos. Pode passar. Então é exatamente isso, né? O filme, assim, não é um filme ruim, porque filmes com cenário com mulheres como personagens principais, teve uns que são piores. Aí eu destaco Capitã Marvel, a Electra, que não foram filmes legais, mas ela teve um impacto nisso porque foi um filme mais desenvolvido em comparação e os diretores queriam colocar esse cenário de que mulheres também podem ser heroínas. Pode passar. E agora indo para Emma Frost, que a gente viu muito pouco, acho que poucos conhecem dentro da parte da cinematográfica, que ela começou ali como uma anti-herói, e isso se deu a partir dos poderes dela, se deu porque ela vivia numa casa com um pai abusador. Então, depois de traumas, assim, ela começou a explorar seus poderes, e ela saiu de casa para poder se juntar aos anti-heróis que eram contra os X-Men, que ali estavam no clubinho infernal, e ela lutava contra eles. Porém, depois de um tempo, ela começou a mudar seu pensamento e pensar que não servia mais para ser como uma vilã.
e se juntou aos X-Men. Então ela é importante para a história, também muito poderosa, e a mutante é muito poderosa, telepata, e pode transformar o próprio corpo em diamante. Além disso, é uma excelente professora e conhecida por sua beleza. Por outro lado, seus métodos cruéis fazem com que nem mesmo seus aliados sejam simpáticos do seu jeito de agir. Então, naquele início, que todo mundo tava assim, o que ela tá fazendo nos X-Men, porque ela era vilã, então isso rendeu para ela um posto de espiã, porque ela surgiu lá como espiã, né? Ela tava ali só, não vou fazer bem, mas também não vou fazer mal, mas depois ela se juntou, só que ela ainda conseguiu, todo mundo ficava com o pé atrás para ela, porque ela era uma vilã, então o que ela tava fazendo ali, no caso? Mas aí depois ela foi super importante, ela teve até um relacionamento com o Ciclope, virou professora da escola do professor Xavier, virou uma das professoras muito importantes, teve filhas também muito poderosas, e ela detém muito poder, então ela consegue transformar dela em diamante, igual ela consegue também transformar outras coisas, e também é uma telepata que só fica atrás do professor Xavier, e ela detém muito poder. Pode passar. So pathetic. Pode passar. Agora é uma personagem que está vindo para o mundo cinematográfico atual, que estreou, no caso, semana, se não me engano, foi quinta-feira, que foi os filmes Eternos, que aparentemente não assisti ainda, mas o trailer tá maravilhoso, e eu acho que vai entregar muito esses filmes, estou esperançosa, que é a Cersei. A Cersei é uma heroína muito importante dentro dos Eternos, não a mais poderosa, e ela tem um poder gigantesco de transmutação, então ela pode transformar qualquer coisa em outra coisa. Então, se tu tá vendo ali um meteoro, como mostra o trailer, ela consegue transformar tudo aquilo ali em pássaros. E a Cersei é muito importante porque ela sempre quis viver entre os humanos. A gente vê essa história das HQs. Ela sempre quis essa vontade maior de viver entre humanos. Então ela foi uma dos Eternos que mais vivenciou. E essa parte de viver dentro da Terra fez com que ela entrasse dentro dos Vingadores depois do Capitão América pedir para ela entrar. Porém, apagada depois de duas brigas internas, enfim, ela teve que se retirar e acabou ganhando um pouco posto ali, mas ela é muito importante e eu acho que essa nova era agora que vai trazer os Eternos vai mostrar muito desse poder dela. Então, eu espero que vocês assistam aí e gostem também, que eu estou muito afim de assistir. Então, ela é capaz de manipular a energia cósmica, é o que faz com que consiga aumentar sua força vital, tornando-a imortal e completamente invulnerável. Como se isso não fosse suficiente, Cersei consegue controlar mentes, comunicar-se mentalmente, criar objetos a partir de seus pensamentos, teletransportar e transmutação, que foi o que eu falei que é um dos mais importantes. Pode passar. Your sarcasm. Cersei, she has the power to manipulate matter, and she's had a long-running on-off relationship with Icarus. How long were you together? 5,000 years. I guess you can call that long time. Aí mostra só um pouquinho da história dela, então quem for assistir depois que vai falar de como tá o filme, eu realmente quero muito ver. E de acompanhar a história da HQ dela, a gente sabe que ela tem muito poder e que ela vai fazer história também nesses próximos filmes. Pode passar. A próxima é a Jane Foster, que é muito poderosa. Muito poderosa, ela tem muito poder e a gente não vê ela tanto nos filmes, não vê nas séries, assim, são poucas no caso dos filmes. E ela é capaz de levantar facilmente objetos com mais de 100 toneladas de peso bruto, também consegue se mover a velocidade sobre-humanas e tem uma resistência física que acompanha a mesma velocidade. Com o Mjolnir, ela consegue ainda voar, falar qualquer idioma, controlar o clima e se transportar para locais extremamente longínquos. Então, a Jane, ela começou como só um interesse romântico ali do Thor. A gente vê nos filmes também que era só um interesse romântico, que estavam se amando, porém o Odin falou assim, não, filho, você não vai casar com a Mortal, porque ela é muito baixa pra você, o que você tá fazendo com ela? E aí ele fica puto com tudo, enfim. A Jane fica doente, ela tem câncer, o Thor fica do lado dela, porém a partir do momento o Thor se torna... ele não consegue mais levantar o martelo, né, quer dizer... E depois disso, ela consegue levantar, e a partir do momento que ela vai conseguir, ela não vai
de repente o câncer sumiu, o câncer vai estar ali com ela, só que ela vai se tornar muito poderosa, ela vai ter muito poder, aquele poder, o poder que o Thor tem, que a gente vê, né, que o Thor é um ser poderoso, e ela também vai conseguir esses poderes a partir de conseguir se tornar digna. Ela tem muito poder, ela é muito poderosa, e eu esperava ver mais ela dos filmes, né, a gente vê muito pouco a história dela, a gente vê o romance ali com o Thor ser bem artificial dentro dos filmes, mas na HQ ela é mega poderosa e é bem importante. Pode passar. You know what they say, Beyonder. Whoever is worthy will possess the power of Thor! É só pra mostrar um pouquinho do poder dela, porque ela tem aquele poder que o Thor tem, né? De controlar, poder de raios e poder de, enfim, velocidade, força, agilidade. Então, ela é maravilhosa. Pode passar. Agora, eu não posso deixar de falar, né? Para sair o vídeo primeiro. Dá pra sair. Então, nós temos aí a Viúva Negra, que ganhou os filmes atuais, né? Foi nesse ano que ela ganhou um filme. E a Viúva Negra adentrou... Ela é maravilhosa, adentrou os filmes aí em 2012, como Homem de Ferro 2. Só que, gente, o filmezinho que não, tipo assim, que não mostrou, assim, ela... Se vocês verem, se vocês observarem, assistir novamente as cenas de Homem de Ferro 2, a cena que mostra ela entrando como de Viúva Negra, que o Tony descobre, mostra, assim, ela entrando, assim, de costas, sabe? Tá diretamente ali na parte sexual e ela só tá ali. Então, até quando o Tony mostra as fotos dela pra Perry, tá ali as fotos dela, assim, nada a ver, sabe? Então, de princípio, eu achei que entregaram parte muito sexual da Viúva Negra dentro do filme de Homem de Ferro 2. Esperava que Viúva Negra, o filme, tivesse mais a história dela, só que não teve. A gente teve aquele baque do filme não ser tão legal, porque não mostrou tanto a história que a gente estava tipo, com curiosidade. O que acontece na Sala Vermelha? O que tá acontecendo? E como é que ela foi, como é que ela virou essa grande espiã que ela é? Então, a Viúva Negra, né? Como assim, a Scarlett entregou muito nesse papel. E, como se vocês não sabem, acho que a maioria conhece, né? Que ela é espiã da União Soviética. E ela foi criada com esse intuito, né? Ela foi biologicamente melhorada biologicamente, testada também. Então, ela tem habilidades, tem agilidade, tem força e tem maestria com armas. Ela ali foi mega importante para os Vingadores e para o papel como um todo da Viúva Negra. Então, ela é também sou muito cadeirinha dela. Ela é maravilhosa e, como eu tô falando, assim, o Viúva Negra, se vocês conseguiram ver, a gente não viu tanta história dela, porém, acho que sentiu aquela falta de que tem a história dela, o que tá rolando. Mas, enfim, se vocês verem a HQ, acho que dá para entender um pouquinho melhor da história dela, da força que ela tem, da importância que ela tem, que é, apesar de não ter aqueles mega poderes, né, tipo assim, que a gente vê como a Cersei, ela também é muito poderosa, ela tem muita força, muita agilidade como um todo. Ela é linda. Pode passar. Não posso ignorar mais, já que esse é meu destino, então que seja com a minha espada dentro do coração daquela bruxa assassina. Isso. Então eu digo que quero estar na equipe. Ela tem um nome? Tem. E seria os Revingadores. Revingadores. Porque eu quero uma revanche. Você quer uma revanche. E você quer uma revanche? Eu ainda não decidi. Ok. E também eu tenho um presente a oferecer. Surpresa. Ai, só queria ter certeza. Gente, eu coloquei essa cena porque eu amo Thor Ragnarok. Eu acho que é um dos melhores filmes solo que tem da Marvel.
E essa cena é maravilhosa. Mas a Valkyria foi apresentada nesse filme, as Valkyrias, no caso, e ela surgiu na HQ porque os diretores estavam com o intuito de explorar a mitologia nórdica, né? Então, as Valkyrias eram aquelas super heroínas que têm super força, que cavalgam em... Como fala? Orsai, eu não lembro o nome direitinho. Em corcéis, isso, em corcéis. E elas são mega poderosas. A gente vê aí dentro do Thor Ragnarok adentramento, sim, sobre a história dela. Bem pouco, mas a gente vê que ela até vai ajudar dela a estar ali o irmão do Thor e toda essa paradinha. Então, esse filme é maravilhoso. Se vocês não assistiram, eu recomendo muito, que é um dos filmes solos meus, no caso, preferido, que tem a participação do Loki, do Thor, tem do Bruce. E é muito importante para a gente compreender o que está rolando ali em Asgard, depois que também Thanos, né? Enfim, é bem importante assistir ele, gente. Pode passar. A Gamora a gente presenciou em Guardiões da Galáxia. A história da Gamora se dá porque depois do Thanos ali massacrar o planeta dela, a civilização, ele vai adotar ela como um meio de arma. Então ela vai ser treinada para ser uma arma utilizada por ele, né? E assim, depois de ela possuir essa história toda, dela ver que o Thanos não tá ali para ajudar ela, e sim como um cara que tá só ali objetificando, que tá usando ela como arma, vou tá aqui no meu canto, vou treinar ela para que ela me proteja e proteja a minha ideologia, né? Que é de destruir o planeta. Então, depois dela estar contra a ideologia dele de destruir o universo, né? Que a gente vê em Ultimato, em Guerra Infinita, ela vai se juntar aos Guardiões da Galáxia e vai ficar conhecida, a partir já que ela se torna ali aquela espiã do Thanos e tudo, ela já é conhecida como uma das mais perigosas assassinas das galáxias, né, do espaço. Então, ela é muito importante para a história fora da Terra, na Terra e fora da Terra. Então, junto com os Guardiões da Galáxia, junto com o Peter Quill, ela vai ajudar ali os Vingadores nas HQs, assim como nos filmes também. E ela é muito importante para a gente entender a história no caso de como está ocorrendo ali as missões fora da Terra. Pode passar. Sim, ela foi muito injustiçada, eu gostava muito dela. Enfim, mais algumas heroínas, eu vou trazer só mais algumas, só um resumo básico delas, que também são muito poderosas, que a gente não vê tanto, que são a Tempestade, a Vampira e a Mulher Hulk. E a Tempestade é uma mulher mega poderosa, ela tem muito poder, ela tá ali... Tanto que seu nome ficou conhecido como Tempestade, né? Que ela tem esse poder climático de controlar muito. E a gente vê ali nos X-Men, assim como toda, a gente não vê tanto, assim... Eu não achei tão importante a história dela ali. Tava esperando muito mais, mas dentro da HQ ela tem aquela história emocionante, tem a história por trás dela. E ela é uma mulher mega poderosa, gente, assim como a Vampira, porque a Vampira consegue pegar esses poderes de outras pessoas, né? E ficar com ela. E algumas vezes ela consegue... Porque a maioria dos poderes que ela possui... ela não fica com ela, né? Só que tem alguns que ela pegou que não sai mais, né? Como até ela já pegou da WandaVision, então ela se torna bem poderosa. E a Mulher Hulk, gente, ela é muito importante, muito, muito mesmo, porque ela vai ter os poderes do Hulk, né? Do Bruce ali. Ela vai ter os poderes dele, só que ela tem uma vantagem além, porque ela consegue controlar todos os poderes diferentes do Hulk, ela consegue controlar, ela consegue ter estratégia. Então, vocês imaginem a força, a agilidade que o Hulk tem, junto com a estratégia, a inteligência que ela também vai ter. Então, eles são primos ali e eles são muito poderosos, só que ela vai ter esse favor a ela, que ela vai ser uma mulher mais inteligente, vai ter tudo correlacionado, junto com ela se tornar a Mulher Hulk, né? E eu também tenho um carinho enorme pela Tempestade, pela Vampira. E é isso, gente. Vou passar mais o próximo, que vou falar só mais de alguns dos três. Pode passar.
E por fim, nós temos a Mulher Vespa, Mulher Invisível. No caso, a Mulher Invisível, ela tem uma história, apesar de vocês pensarem assim, mas ela fica só invisível. Mas ela consegue criar uns campos magnéticos que vão deter muito poder. E dentro da HQ também ela vai ser muito poderosa, ela vai ter muita importância. Eu tenho um carinho enorme também pelo Quarteto Fantástico, terceiro filme, no caso, que eu vejo que eles exploram um pouco. Mas dentro das HQs eles são muito importantes, ela vai ter muito poder e vai ser explorado ainda mais. E eu queria falar um pouco da Vespa, porque depois que a Mulher Vespa foi os primeiros filmes da Marvel que teve dentro do título, né, uma mulher como principal ali no título. Então, Homem-Formiga e a Vespa foi importantíssimo para o cenário atual que a gente tem de heroínas. E eu gosto muito dela, ela tem uma agilidade enorme, tem força, tem estratégia, ela é uma mulher maravilhosa. Na HQ a gente vê ela como a própria filha, mãe da Hope, né? Só que aqui a gente vai ver ela como ali um interesse do Homem-Formiga. E ela também se torna bem maravilhosa dentro dos filmes. E a gente percebe que ela tem uma estratégia, uma inteligência muito grande em comparação, sabe? Então, uma mulherzinha que conseguiu salvar muita gente. E, por fim, eu não consigo falar o nome dela, tá? Tentei de toda forma, é Psylocke, não sei falar direito. Mas é uma menina também que tem muito poder. E a gente conhece também pouco a história dela. A gente conseguiu ver em X-Men, se eu não me engano. X-Men ela tava ali, só que tava... É como se fosse a Tempestade. Já tava ali, mas ele não mostrou a história dela. Que brotou ali, não vou contar os poderes, vou contar como ela é forte. E ela até apareceu na cena que eu mostrei com a Emma Frost. Só que a Emma, né, é um pouquinho mais ágil. E ela também é muito poderosa. Ela tem poderes telepáticos e equivalentes ao do Professor Xavier e ao de Jean Grey. Ela alcançou seu potencial completo com a ajuda de uma outra versão da Grey. Então, ela é muito poderosa, como falei, ela fica ali atrás do Professor Xavier, atrás só da Jean Grey. E ela detém muito poder e eu espero que ela seja mais explorada dentro dos filmes. Pode passar. Eu não sei como você vai atravessar aquilo tudo. Relaxa. Ela tem ajuda. Nossa, ela é maravilhosa também. Então, gente, eu coloquei essa cena para vocês verem o impacto que é ter uma representatividade maior feminina. Porque eu assisti esse filme, eu fiquei arrupiada, que meu cabelo, acho que ficou pra cima de tão que maravilhoso que foi essa cena. Até hoje, eu assistindo agora, me dá um arrepio, assim. Foi maravilhoso ver essa junção das mulheres. Elas são maravilhosas, eu também não consegui falar de todas, porque são muitas, eu peguei ali as que são mais poderosas, que são mais populares. Mas é isso, e a Bey vai contar um pouquinho mais das heroínas. Bom, gente, eu também me arrepio todinha quando eu vejo essa cena. Bom, mas continuando o slide, eu vou falar agora sobre as heroínas da DC, que também tem muitas heroínas super fortes. Eu não posso falar todas aqui, porque senão eu vou ficar mais de 1 hora aqui falando sobre elas, tanto que elas são poderosas, tanto que elas conseguem superar muitos poderes que os outros heróis têm. Eu só fiz o top 5, mas eu vou falar algumas outras também. Pode passar. Bom, eu fiz uma pesquisa muito extensa, vários vídeos, sites, e eu quis colocar top 5 para todos aqui para vocês. Bom, a Estelar, ela aparece bastante como uma das mais poderosas, e ela realmente é uma das mais poderosas. A história dela é que ela é uma princesa do planeta Tamaran, que esse planeta foi escravizado, ela foi escravizada, e ela foi experimentada, e com isso ela conseguiu esses poderes dela.
E a partir disso que ela conseguiu, com esses poderes que ela conseguiu adquirir com esses experimentos que fizeram nela, uma coisa muito horrível, mas ela conseguiu esses poderes, ela conseguiu fazer uma revolta entre o povo dela, que estava sendo preso, que estava sendo explorado pelas pessoas alienígenas que pegaram o planeta dela, e ela fez uma revolta e eles conseguiram combater esses alienígenas no planeta dela. Bom, aí essa história dela, toda a família dela morreu, menos uma irmã, que é Estrela Negra, se eu não me engano. Eu acho que vocês conhecem bem. Ó, o barulho. Vocês conhecem bem pelo desenho dos Jovens Titãs, que ela tem bastante protagonismo. Eu amo esse desenho de coração. Bom, como é que a Estelar conseguiu entrar nos Jovens Titãs? Bom, na pesquisa que eu fiz, ela estava tentando combater um tráfico de pessoas, porém que essas pessoas que pegaram o planeta dela conseguiram atrás dela, porém o Robin, Ravenna e o Mutano conseguiram combater esses sequestradores que estavam querendo sequestrar ela e resgataram a Estelar. E assim ela entrou no mundo dos Jovens Titãs. Bom, as forças, o poder da Estelar são muitos. Olha, super força, projeção de energia, voo, resistência, multilinguismo. O multilinguismo tem uma coisa muito interessante, que a Estelar, ela consegue falar qualquer língua, mas ela prefere fazer isso com beijo. Quando ela beija uma pessoa, ela consegue falar a língua dela. E absorção de energia. Aí, uma coisa muito interessante que eu vi também sobre a Estelar é que como ela tem essas características de pele amarelada e os olhos verdes por causa do planeta dela, que o planeta dela recebe... eles conseguem fazer as coisas recebendo radiação... Não, radiação não. Energia ultravioleta, as coisas do sol, as luzes do sol, esqueci o nome. Aí, por isso que ela tem essa pele mais alaranjada. E uma coisa que eu achei um pouco interessante, mas eu também não sei se concordo, que em um vídeo o cara falou que por que a Estelar é super sexualizada. Vocês podem perceber até nessa imagem aí que ela tá mais vestida, pra vocês terem noção. Porque numa foto nos quadrinhos é praticamente um fio, gente. É muito... Nossa. Aí tem uma teoria por que ela se veste assim. Por que os criadores colocaram ela assim. Bom, como ela e o planeta dela recebem energia do Sol, eles utilizam poucas roupas para conseguir mais poder. Quanto menos roupas, mais poderes eles vão absorver do Sol. Bom, e no próximo... tem uma coisa para falar também, né? Eu tive que anotar, porque são muitas habilidades. A Estelar tem as habilidades de pilotar aeronaves de alienígenas, qualquer uma. Ela consegue manusear armas de fogo. Arma de fogo, nossa senhora, dicção. Fazer combate corpo a corpo, usar espadas. Ela é boa em liderança e tática. E eu vou mostrar para vocês agora, no próximo slide, um pouquinho do poder dela. Vamos dançar, senhor? É claro que sim, milady. Bom, essa é uma cena de como a Estelar era habilidosa. Ela consegue... ela combateu... ela combate vários vilões, no combate corpo a corpo ela é muito boa. Aí pode passar. Bom, em quarto lugar tá a Zatanna, que eu conheço ela pelos desenhos que passavam meio-dia no Sábado Animado, essas coisas. Eu gostava muito de assistir. Por isso que eu tenho muito afeto pela DC, porque foi a minha infância assistir todos esses desenhos. Então, eu ainda considero muito um dos meus preferidos.
Bom, a Zatanna, basicamente, ela é filha de um mágico famoso, que ela foi amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada por uma bruxa por não poder mais ver seus pais. Aí, então, ela se tornou uma grande ilusionista. E depois ela foi descobrindo seus verdadeiros poderes, porque ela é muito poderosa na arte da magia, da mágica. Então, com isso, ela teve ajuda, até do Superman, ela teve ajuda para atrás dessa bruxa e poder ver seus pais novamente. Então, é muito interessante. Eu vou falar um pouco só, porque para dar tempo de falar das outras. Bom, os poderes dela é magia, controle mental, telecinese, teletransporte, viagem dimensionais. E também das habilidades que ela possui é que ela consegue se disfarçar muito bem. Por exemplo, igual aquelas bombas de fumaça de ninja que joga e o povo some assim do nada. Ela também tem mais coisa que isso. E no próximo tem um vídeo dela. Eu vou matar você, mulher! Eu queria muito ter colocado a imagem desde o começo, o vídeo desde o começo, mas ia ficar muito grande. Porque ela realmente é muito boa na batalha, ela consegue invocar os poderes mágicos dela muito bem. Pode passar. Bom, terceiro é a Supergirl. Bom, basicamente, tem muitas versões, até nos quadrinhos tem algumas versões de como ela surgiu. Bom, na primeira versão que eu vi, que é a mais antiga, é que a Supergirl ela veio para auxiliar o Superman, que era tipo uma parceira de batalhas. Mas a segunda versão que as pessoas mais utilizam é que ela era natural do planeta Krypton, sendo prima do Superman. Aí é assim, quando o Superman ela viajou, né, igual o Superman naquela quando veio para a Terra, porém ela continuou com a mesma aparência dela, que tem num dos quadrinhos, mostra que ela ficou muito... Ela não conseguiu saber que o Superman era o primo dela, porque quando ele foi mandado para a Terra, ele era muito pequeno, não era um adulto. Só que ela conseguiu preservar a sua identidade, a sua forma, né? Que ela ficou jovem por ter viajado anos-luz. Então, teve esse embate entre eles, mas basicamente é isso. Ela é prima dele e ela possui os mesmos poderes que ele. Sem os mesmos poderes, ela é tão forte quanto ele, que ela voa, tem poder de regeneração, ou seja, quando ela se machuca, ela consegue voltar ao normal muito mais rápido, visão de calor, supervisão, força, visão de raio-x e super velocidade. Pode passar. Quando eu me livrar de você, não vai sobrar nem... Sim, ela é muito ágil, vocês podem perceber. Nessa cena em si, ela apanhou bastante, mas ela teve a inteligência de conseguir remediar isso, e por isso que ela tá no terceiro lugar. Próximo, por favor. Mera. Ok, a Mera, ela... Coração. A Mera, ela é mulher do Aquaman, mas não é só isso que caracteriza ela, não, tá? Ela é filha do rei de Shebel. Aí, o que aconteceu? O rei de Shebel, ele tinha um atrito, eu não consegui entender muito bem esse atrito, com o rei de Atlântida, não consegui mesmo entender.
vi em vários sites, o povo fala uma coisa diferente das outras, então eu vou falar só o que eu entendi. Bom, então a Mera foi criada pelo seu pai para matar o atual o atual rei de Atlântida. Então ela foi treinada para isso, ela cresceu sendo treinada para isso, e quando ela foi realmente fazer esse serviço, né, de matar o rei, ela se apaixonou, porque o atual rei era o Aquaman. E com isso, eles dois viraram um casal muito lindo. Que tem um quadrinho até que eles tiveram um bebê, porém esse bebê foi assassinado, infelizmente. Os poderes dela: força, super salto, velocidade, reflexos, visão, cura aprimorada e controle da água. Basicamente, a diferença entre o Aquaman e a Mera é que o Aquaman consegue falar com os animais, ele consegue, né, ter o contato ali com os animais. E ela não, ela só consegue ela consegue dar a forma da água do que ela quiser. Se ela quiser dar forma para água de um cachorrinho, ela consegue mudar a água do que ela quiser. Bom, um fato bastante interessante, que é bastante até um pouco assustador, macabro assim, é que em um dos quadrinhos a Mera foi morta pela própria Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha cortou a cabeça dela e colocou na sua própria cabeça como um troféu. Muito, muito macabro isso daí. Eu achei, quando eu vi o vídeo do cara falando, achei até um pouco estranho. E uma coisa interessante é que o único armamento que ela tem é um tridente. Pode passar. Take him over your smoldering corpse. You are welcome to try. Como vocês puderam perceber, né? O que eu falei, ela consegue transformar a água em qualquer coisa que ela quiser. Por exemplo, aí ela transformou em lança. E como ela alcançou seu objetivo, se transformou em água de novo. Ela é bastante poderosa e por isso ela está em segundo lugar. E claramente em primeiro lugar está... Pode passar. Mulher Maravilha. Representa muito as mulheres como personagem feminista que veio para trazer paz, amor para a terra dos homens, né? Então, a história dela é que ela é filha da rainha das Amazonas e ela foi criada do barro, que eu vi um quadrinho. Ela foi criada do barro e daí ela recebeu poderes, bênçãos de vários deuses que eu até nem consegui anotar, mas ela recebeu esse poder de vários deuses e assim se tornou Mulher Maravilha. Aí ela foi treinada desde muito criança. Desde criança ela foi treinada para ser uma grande guerreira, que todas as Amazonas são guerreiras e ela não ia ser diferente. Aí quando tem até no filme, mas eu esqueci o nome do cara. É o cara lá que ele vai no avião, ele cai na terra das Amazonas e ela quer ir com ele para a terra dos homens, né? Aí tem uma coisa no quadrinho que é interessante, porque a mãe dela não deixou ela ir com ele, porque ela não queria perder sua filha. No entanto, ela queria tanto ir que ela se mascarou e ela teve o treinamento para ser escolhida, porque era para ser escolhida entre todas as Amazonas. Então ela treinou, só que com máscara, para que não identificassem ela. E assim, ela conseguiu passar. Aí depois que ela passou, ela teve que revelar sua identidade. E como ela conseguiu ser a grande guerreira das Amazonas, ela foi para esse desafio. Os poderes da Mulher Maravilha são extensos. Super força, super velocidade, reflexo, resistência, voo, teleporte, que esse eu não sabia. O cara falou que é pouco representado nas coisas, mas ela pode fazer. Empatia animal, ela consegue sentir os animais,
essas coisas. Linguagem universal, ela consegue falar qualquer língua. E o poder de cura, né? Que se ela for machucada, ela pode se recuperar rapidamente. Uma coisa que eu anotei são muito importantes os instrumentos que ela usa, né? Que é os braceletes, que eles são indestrutíveis, que vocês vão perceber daqui a pouco. É o laço da verdade, que ela consegue fazer com que qualquer pessoa fale a verdade. Não pode esconder a verdade, porque ele não deixa. Tem a tiara como representação de guerreira. E a espada cortante, que ela pode cortar qualquer coisa. E uma coisa interessante é que a Mulher Maravilha também é considerada a matadora de deuses. Pode passar. Essa cena é muito legal. Deu até nostalgia de quando assistia isso. Eu queria colocar, eu não queria deixar só essa cena, e eu coloquei um também do filme, porque a Mulher Maravilha tem o filme e tá na próxima slide. Eu não acredito. Acredite. Eu gosto muito desse filme, a cena é muito legal, muito uau. Aí eu não quis deixar só as top 5, porque eu deixei muitas, e eu também deixei de falar até algumas, mas eu vou passar, pode passar que vai ter algumas outras que eu vou falar, algumas outras heroínas. Bom, cabe destaque também a Canário Negro, que ela é filha de um policial e da original Canário Negro. Pronto. Ela basicamente combate o crime na cidade e ela é muito poderosa. Eu deixei em destaque porque ela ficou junto com a Estelar. Aí eu deixei ela em destaque para não deixar duas no quinto lugar. Então eu deixei ela aí. A Ravena também, ela é filha do demônio. Ela é metade humana, metade demônio, que ela é filha do Trigon. Ela faz parte dos Jovens Titãs. Ela tem uma folha, sem brincadeira nenhuma, ela tem uma folha de poderes, de habilidades. Porém, eu não quis trazer porque é muito grande, mas ela tem muitos poderes. Tem de teletransporte, tem de abrir outras dimensões. Ela consegue lutar bem. E esses aí que eu me lembro agora. Pode passar. Bom, também deixei de destaque a Mulher Gavião, porque ela não estava necessariamente nos rankings que eu tinha pesquisado, mas eu queria colocar ela aí porque ela é bastante... as pessoas veem muito ela na própria Liga da Justiça, né? Nos desenhos também. Então, eu quis trazer ela porque ela é bastante importante. Uma coisa que eu não sabia da história dela, não sabia realmente, que ela era do Antigo Egito, que ela cometeu algumas coisas com um parceiro dela, e então ela foi amaldiçoada, ela foi assassinada e amaldiçoada de que suas reencarnações, ela sempre encontraria o Gavião Preto, ou Gavião Negro, coisa assim. Então, essa é a história dela. Ela é bastante forte, muito forte. Ela possui esse bastão, não sei se é martelo, não sei. Não apareceu nas minhas pesquisas. E foi isso. E a Katana, que eu acho que vocês conhecem pelo filme Esquadrão Suicida, aparece. A história dela é que ela foi um homem, né? Ele matou a família dela
a família, o marido, o filho, e elas treinou muito para se vingar. Então, e ela depois de treinar bastante, ela encontrou a sua espada, que essa espada ela consegue armazenar todas as almas das pessoas que já morreram dentro da própria espada. E essa espada foi justamente a espada que matou seu marido, seu filho, seus familiares. E por isso que tem uma cena um pouco triste no filme do Esquadrão Suicida, que mostra ela conversando com a espada e chorando, e alguém explica, porque a espada armazena as almas das pessoas e ela consegue falar com as almas dos familiares dela. É bastante triste, mas ela é uma guerreira muito forte e ela participa também do Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Pode passar. Bom, agora eu e a Carol vamos entrar no debate aqui, né? Falando sobre o machismo no mundo geek, que a gente já percebeu que é muito grande. É uma coisa até interessante que eu queria falar, que eu falei, né? Que a Mulher Maravilha, ela é considerada uma matadora de deuses. E eu vi isso no vídeo e eu fui olhar os comentários, né? Porque eu achei muito interessante, porque eu não sabia que ela era uma matadora de deuses. Aí tava em comparação de quem ganhava. A Mulher Maravilha ou o Thor. Aí então ela ganhava por ser uma matadora de deuses, e o Thor é um deus. Então entrou uma discussão muito grande de várias pessoas, né, falando, não, ela não ganha, não, o Thor com certeza ganharia. Porém, ela sendo, né, ela tendo esse título. Bom, gente, para começar falando de machismo no mundo geek, a gente não pode deixar de falar, né, no caso, sobre como a gente é gostar, como é ser mulher e gostar de qualquer universo geek, qualquer cenário, tanto como heróis. Eu falei, indo de Star Wars, a Marvel, a DC, de como a gente é superestimada. Então, eu chego para alguém e falo assim, olha, eu gosto da Marvel. Então me diz que ano que o Pietro e a Wanda foram sequestrados. Então, a gente tem essa subestimação muito grande e é chato porque sempre a gente vai ser induzida que a gente saiba menos. Então eu coloquei até um comentário que tem quando lançou Star Wars, os novos filmes de Star Wars que são da Disney, que tem representatividade maior, o protagonismo é feminino e tá aí, Star Wars é caracterizada, é impressionante como está por trás de todo mágico. Enfim, o segundo falo. Agora todas as protagonistas vão ser mulher? Nada contra. Nada contra. Mas tem que balancear, eu acho. Tá parecendo Jogos Vorazes, né? E cadê os Jedi? Falou mal de Jogos Vorazes, é um... Enfim, gente. Depois que começaram a surgir esse protagonismo feminino maior, foi hate atrás de hate. Aí, eu até vou voltar no que eu falei lá sobre a Capitã Marvel, porque os primeiros 2 filmes da Marvel, que tem ali até a Electra, tem também o da Mulher Gato, foram filmes ruins, não foram filmes que tiveram um roteiro bom, foram roteiros ruins, com pouca produção. Então, teve destaque e as críticas foram muito altas, sim. Foi uma negatividade enorme. E isso está sendo representado até os dias atuais, que ainda os filmes femininos são vistos como ruins. Apesar de agora estar aumentando, a Capitã Marvel está aumentando a representatividade, as produções são muito boas, o roteiro ali tem uma história para contar, não é só superficial. Você quer falar um pouco, Bia? Sim, tem isso, né? Tipo, uma mulher, né, começou a ter um pouquinho de visibilidade, as pessoas já começam, que é isso, dá visibilidade pros heróis também, eles estão ficando muito para trás. Com uma coisa, tem 100 heróis masculinos e o quê? 10 femininos. Aí as pessoas acham que estão dando mais atenção para as femininas. Não, a gente só quer uma coisa igualitária. A mesma quantidade, as mesmas qualidades e que o público respeite, né? Porque foi a mesma empresa, as mesmas produções. O filme da Capitã Marvel, para mim, ele é maravilhoso. Eu assistia, gostei demais. Eu não vi defeitos, mas também talvez porque eu goste. Mas não vi nada demais, as pessoas começaram a falar assim. Eu até pulo esses comentários porque eu não gosto de assistir. Fica um pouco muito tóxico. Pra gente que gosta, depois você vai olhar esses comentários, é muito tóxico até. E a gente percebe o tanto que
o machismo está presente ali, que mesmo tendo pouca representatividade das mulheres, as pessoas ainda ficam falando, nossa, mas que filme ruim, só para dar pouca visualidade para os filmes em si. Aí eu coloquei só esse desenho para ficar bem representativo do que é, não é? Tipo, isso não é antigo, isso é de agora. A gente, assim, que gosta, que conversa sobre, sempre recebe esse tipo de crítica, que é, ai, meu Deus, eu queria tanto que um homem gostasse das mesmas coisas que eu. Eu gosto. Ah, gosta mesmo? Se você gosta mesmo, então me fala uma coisa dessa aqui. Ai, meu Deus. Entende? Aí sempre tem, tipo... Sim. Tipo, sobre, assim. Uma garota não pode falar, nossa, eu gosto de futebol, nossa, eu gosto tanto da Marvel, que eu posso falar isso, aí o cara fala assim, então prova, qual é o mais forte? Me diz aí, qual é o jogador que tá no goleiro, qual é o nome dele? Sabe, umas coisas muito sem nada a ver, se eu falo que gosta porque eu gosto, eu preciso provar pra você, não. Eu não pedi pra você provar se você gosta, não. Tem que ter, sabe, mesmo nível. Gente, é muito importante falar também que a esfera do mundo geek, ela tinha como destaque os homens. Isso aí é lógico, é fato, porque antigamente aquilo ali é tanto que é representado nos filmes, né? Pra tu gostar do universo geek, tu tinha que ser homem, tá? E os filmes americanos a mostrar tinha que ser homem, tinha que ser nerd, tinha que sofrer bullying. Era esses os três estereótipos. Sim. Aí, isso aí foi porque as mulheres eram... apesar de gostarem, era a minoria, e isso foi englobando, foi continuando, só homem gosta, isso é coisa de homem. E agora que as mulheres aí, depois de 1990, 2000, que foi aumentando essa visibilidade, dizendo assim, olha, as mulheres gostam, elas têm direito de gostar, porque agora o pop está relacionado com esse universo geek. E aí as mulheres começaram a adentrar nisso e ficou a subestimação, porque os homens não queriam que elas entrassem na esfera do que eu aqui sou superestimada. Tu não pode entrar na esfera que eu tenho um poder. Agora, como é que fala assim? Oprimidos? Os que eram oprimidos serão opressores. Isso. Porque tu pode gostar das mesmas coisas que eu vou gostar do que tu goste, porém, eu vou saber bem mais que tu. E se você saber mais que eu, você não é pra mim. Percebe que não faz sentido? Aí a gente fica até um pouco... Sabe? Porque é muito triste você falar assim, porque eu sou fã da Marvel, da DC, eu gosto desse mundo, eu assisto, porém eu não sou um especialista, eu assisto, eu falo do que eu já vi, por exemplo, eu falo dos desenhos que eu já assisti, dos filmes que eu já assisti. Aí, por exemplo, aparece uma outra pessoa que fala que sabe muito mais, fala, então você não é fã. Que você, tipo, não faz sentido. Tem um nível de você saber até onde você é fã. Não, você é fã porque você gosta. Se eu gosto, eu sou fã. E pronto. O pior é que a gente vê isso não no cenário agora que a gente tá conversando aqui sobre a Marvel e DC Comics, mas como um todo. Porque, tipo assim, eu gosto de uma música, um exemplo. Eu gosto de uma música, eu não quero que as outras pessoas gostem também, porque eu tô ali desde o início. E, tipo assim, isso é natural. Acho que o ser humano sempre quer ficar acima de todos. Se tu tem um pouquinho de vantagem, tu já tá... Eu sou especial, sabe? Aquela sensação de que eu sou mais que tal pessoa, eu tô ali na frente. E isso é muito real. Então, meu Deus. E bom, ainda bem que as heroínas estão ganhando mais espaços, né? No mundo da DC e da Marvel. Por exemplo, tem mais filmes das mulheres solos, como a da Capitã Marvel e da Viúva Negra. Porém, no mundo da DC, né, precisam melhorar mais. Eu digo isso porque eu vi, só tem a série da Supergirl, que eu não falei, mas tem a série da Supergirl, que eu acho que os outros meninos já tinham falado. Eu não assisti, não sei se é bom. E tem o filme da Mulher Maravilha, que eu sei que é muito bom. Enfim, gente, pode passar o slide aí pra gente destacar os outros pontos. São mais dois, só mais um. E aí a gente tem a visibilidade feminina dentro do universo das HQs, que é a mulher tem apenas duas versões, a gostosona ou a indefesa. Então, vocês também que já viram as HQs, vocês têm aquela hipersexualização das mulheres. Gente, como que as mulheres vão lutar usando uma tanguinha? Me explica. Nossa, gente.
Não, é uma coisa assim que eu fiquei até assustada, que ontem a gente estava vendo os tópicos finais do nosso slide, que eu mandava para Carol, assim, sobre o que eu ficava até assustada de ver. Eu não cheguei a colocar para vocês a roupa inicial da Estelar, mas é minúsculo, gente. É um fiozinho que aparece aqui e corta aqui. Juro, apesar de ter aquela explicação, não me cabe muito de falar assim que aquilo ali era para ganhar poder, né? Aí também teve outra que ocorreu. Eu ia colocar uma imagem complementar que a Carol tinha colocado no primeiro slide sobre a Marvel, que era super complementar, ficaria muito, muito perfeito. Mas eu não coloquei por quê? Por causa da sexualização que as personagens estavam. Gente, daqui para baixo, assim, do umbigo para baixo, quase não tinha roupa. Era praticamente uma calcinha que elas estavam vestidas. E não é só das próprias empresas que fazem as personagens desse jeito, os próprios fãs com fanarts. Eles fazem umas coisas muito mais sexualizadas do que já é. Por exemplo, eu vi uma foto de uma foto, né, da própria Viúva Negra, que ela tá corpo violão, que não é a realidade, mas que as pessoas deixaram ela muito mais sexualizadas para isso. E uma coisa interessante que eu posso falar que eu gostei bastante é que as pessoas foram tirando essa visão mais sexualizada das personagens com o passar do tempo. Tá sendo muito devagar, mas tá evoluindo, né? Aí, se alguém pega isso aqui, ó, também que ninguém comentou. Ah, mas isso aí não existe, é porque as mulheres estão ali, estão no posto normal de mulher, aquilo é natural, o que, é que vocês estão falando? Ah, a gente trouxe uma imagem para mostrar também que essas poses naturais também são vistas como nos homens. Então, para vocês, homens também tem que ficar assim, naturalmente. É muito comum para vocês verem os personagens das suas HQs desse jeito? Não, gente, não é. Entende? O que tá muito engraçado ali. Enfim, é só pra mostrar como isso é absurdo. E, tipo assim, se você discorda da opinião, ou tu é homem ou tu não viu nenhum tipo de coisa, de game, de HQ. Gente, porque não tem cabimento. É uma frase que eu já vi pessoas dizendo que é ou tu lacra ou tu lucra. Porque não tem como os dois. Porque, gente, isso não é de agora. Os diretores fizeram isso aí, né? Porque eles queriam vender. E quem que vai comprar? Não eram os homens que gostavam. Eles querem ver as mulheres nuas, querem ver gente assim com o corpo sexualizado. E isso aí continuou porque os homens estavam comprando. Então, o mercado exigiu isso. Sim, exatamente. Então, não tem cabimento, gente. São assim, como a Bia falou, tá mudando a partir atualmente, tá tendo essa diferença. A gente vê a Viúva Negra como um marco para essa evolução, mas a principal dentro da Marvel foi a Capitã Marvel, porque ela trouxe assim uma super-heroína com destaque, trazendo novidade, trazendo força, trazendo feminismo para o universo, trazendo que eu tenho força e eu não vou ser subestimada, como as outras eram. E no mundo da DC, quem representa isso é a própria Mulher Maravilha, que ela chegou para dar esse símbolo de feminismo. Apesar de ela ainda ser muito sexualizada, no próprio filme ela usa uma armadura muito que cobre ela inteira, que continua perfeita, ela continua lutando do mesmo jeito, ela continua fazendo as suas mesmas coisas, porém com as roupas que as pessoas não vão enxergar ela só como um corpo bonito, mas sim como uma verdadeira lutadora que ela é. Vocês que jogam games aí estão de prova de que as mulheres, até em anime, gente, em anime é o pior. Sexualizada, não tem como, é uma coisa que a gente tem que mudar, porque se tu acha correto isso, é porque tu não tá vivenciando como mulher. E isso é muito triste, porque isso vai influenciar. Se tu tá vendo ali, por exemplo, quem assistiu Capitã Marvel, viu que ali nós temos uma prioridade maior. Então, a criança que tá assistindo ali vai achar aquilo que é natural. Olha, que legal que eu tenho uma representatividade feminina naquele filme, que mostra que eu não sou inferior a nenhum tipo de homem e além. E isso a gente vê também, assim, se a criança começa a jogar desde cedo aqueles jogos, aquilo vai influenciar ela de alguma forma. Ainda mais a gente vê uma hipersexualização, vê uma objetificação. Isso é muito triste no cenário atual. Espero que mude. Exato. Acho que dava para passar o slide. Dá para passar. No tempo.
E, por fim, que a gente estava destacando a evolução. Então, a gente consegue ver a diferença aí das roupas, que não tem como, não tem cabimento uma heroína lutar usando uma tanguinha e um sutiã. Porque ela é super heroína, o que ela tá fazendo ali usando aquela roupa? Vai ter preparo físico para ela? Entende? Então, elas têm que ter agilidade. Se destacar, mas esses 3 pontos que foram criados, que é para destacar se o filme tem representatividade feminina ou não. Os 3 pontos são ter 2 mulheres, segundo, as mulheres conversarem entre si, e terceiro, a conversa não ser sobre homem. E, impressionantemente, os filmes, alguns da Marvel, não tem os 3. E isso é muito chocante, porque assim, as mulheres sempre, quando conversam, tem que ser sobre homem, ou se estão ali, elas têm que competir entre si. Entende? Aí isso complica demais, gente. Então, eu até trouxe essa informação porque eu achei chocante, porque eu mesmo não me liguei. A gente não se liga nessas coisas, né? Tá assistindo ali o filme. São muito rápidos pra gente se ligar. Você tem que prestar muita atenção. Você tem que saber daquilo. Por exemplo, você tem que saber do que o machismo fala. Você tem que saber do que o feminismo é. Para depois você falar assim, não, aquela ali tem representatividade sim, mas você tem que saber primeiro. Você não pode falar que, não, minha opinião é que ali tem, sabe? Você tem que saber primeiro para depois você conseguir falar que, não, ali tem realmente uma representatividade feminina. E esse ponto é o básico. Então, os filmes não estão tendo nenhum básico. Então, imagine os outros. Então, eu mostrei aí, trazendo de novo a Capitã Marvel, que no filme ela pergunta a Diga Luke, então, como eu me pareço? Que é mostrando para Mônica Rubro, né, que vai ser a próxima a entrar nos filmes, e nós temos WandaVision, como ela é forte. Então, aquilo ali foi uma impulsão para ela, para ver que as super-heroínas têm um poder, elas não são superestimadas fáceis. Além das roupas que eu coloquei no outro quadro aí. Você quer destacar alguma coisa, Bia? Não, é só isso mesmo, a gente falou um pouquinho de tudo. Falou demais, né? Mas eu espero que vocês tenham levado em consideração essa perspectiva, saber que o cenário feminino está mudando, é uma coisa que está em andamento, que vai mudar agora, porque a gente tem aí os jovens adentrando mais o mundo geek, que são aqueles jovens que querem mudanças mais fortes, então espero que tenha mais mudanças, porque as que a gente tem aí, apesar de terem mudado muito, ainda é pouco pra gente. Então, vai ter mais filmes com uma representatividade e trazer com que as heroínas, a história das heroínas na HQ, trazerem também para os filmes, né? Para não ser aquela coisa mais enxuta que a gente vê nos filmes, mas ter também uma coisa bem melhorada. É isso, gente. Aí, por fim, a gente colocou só no slide um videozinho para mostrar para vocês, para dar um impacto, assim. Sim. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis dizer e gostado, primeiramente, do conteúdo em si. Foi isso.